Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao realizar a sua missão de Messias, Salvador, Jesus, ele difunde o reino de Deus por meio da sua pregação, por meio dos seus ensinamentos de amor, misericórdia, reconciliação, justiça, mas também através dos sinais, das curas, dos prodígios, ao multiplicar os pães, Jesus vai difundindo o reino dos céus. Jesus vai tocando os corações, de modo que as pessoas pudessem crer nele, como Messias, como Salvador. E assim, pouco a pouco, as pessoas começavam a se comprometer com o reino de Deus. Começavam a viver a própria vida segundo os valores do reino de Deus. Mas também Jesus difunde o reino de Deus por meio dos exorcismos, libertando as pessoas da escravidão do mal, libertando as pessoas da influência do demônio. E como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, de fato, Jesus demonstra a sua autoridade, o seu poder, através das libertações que ele exercia. Ele veio, irmãos e irmãs, para nos libertar do mal. O pior mal é o pecado. O pecado nos torna escravos, nos torna servidores do antirreino, do reino das trevas, do reino do mal. Por isso nunca é demais termos presente a nossa necessidade de rejeitar, de renunciar o mal. Nós não fomos criados para as trevas. Nós não fomos criados por Deus. Nós não fomos chamados à existência para colocar a nossa vida a serviço do antirreino, a serviço do reino do mal, do reino do pecado.
Não. Fomos criados para a luz. Fomos criados para a santidade. Fomos criados para a bem-aventurança eterna na comunhão de amor com Deus. O inimigo da nossa fé, o demônio, quer nos afastar de Deus e por isso nos tenta. Ardilosamente, sutilmente, o diabo nos tenta. Na realidade concreta da nossa vida, de família, de trabalho, quantas e quantas vezes percebemos que o diabo procura nos dominar, nos escravizar no pecado. Existem realidades excepcionais que nós sabemos que acontecem, às vezes, na vida de pessoas que abrem brecha para a ação do maligno, de modo que elas experimentam até mesmo a realidade dramática de uma possessão do diabo. Mas são realidades excepcionais. O que o diabo quer é nos escravizar no pecado. Mas nós somos discípulos de Jesus. Nós também, pela graça de Deus, recebemos em nossos corações o dom do amor do Senhor, pelo Espírito que foi derramado em nossos corações, pela graça do batismo. Nós fomos libertos da escravidão do mal, nós fomos libertos, lavados do pecado original. Apesar de experimentarmos em nós a inclinação ao mal, a inclinação para o pecado, o Senhor nos concedeu o seu Espírito para também renunciarmos ao mal, para rejeitarmos a tentação que quer nos arrastar, nos escravizar no pecado. Que nós possamos, como discípulos de Jesus, viver a vigilância cristã, estarmos atentos ao combate espiritual para rejeitarmos as seduções do maligno e não colocarmos a nossa vida a serviço da imoralidade, a serviço da injustiça, a serviço da mentira, a serviço de um comportamento que agride a dignidade dos nossos semelhantes, o egoísmo. Como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, nós todos somos filhos da luz, nós somos filhos do dia, não somos da noite. É muito importante que isso esteja muito vivo dentro dos nossos corações, nas nossas consciências. Nós não somos da noite, nós não somos das trevas, não, nós somos de Deus. Nós fomos escolhidos para pertencer a Deus. Portanto, diz o apóstolo São Paulo, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto não chegarmos à eternidade em Deus, enquanto não chegarmos à bem-aventurança eterna na glória de Deus, experimentaremos na nossa caminhada de fé o combate espiritual. E daí a importância de sermos filhos da luz, produzirmos frutos de luz, de salvação, os frutos do reino de Deus. A vigilância cristã é necessária. Vigilância
através da oração. Se nós rezarmos, certamente o demônio não nos tocará. Se formos fiéis à vida de oração. Estamos no mês de setembro, que a Igreja coloca em destaque a importância das Sagradas Escrituras, a importância da Bíblia, da Palavra de Deus presente nas Sagradas Escrituras. Também nós vigiamos no Senhor, rezando, meditando a Palavra de Deus, confrontando as nossas escolhas, confrontando as nossas decisões com os ensinamentos salvíficos de Deus presentes em Sua Palavra, nas Sagradas Escrituras. Vigiamos quando perseveramos na comunhão com o corpo místico de Cristo, com a Igreja. A participação dos sacramentos, a Eucaristia, o sacramento da penitência, vigilância. Quando nós, no dia a dia, testemunhamos a fé por uma prática sincera de caridade. Não fazer a caridade para que os outros nos aplaudam, para que os outros vejam as coisas bonitas que fazemos e assim sejamos de alguma forma recompensados. A caridade gratuita. A caridade em formas de solidariedade para com os mais necessitados. Também isso é vigilância cristã. Quando percebermos que na nossa roda de amigos, quando percebemos que no ambiente do nosso trabalho, às vezes somos tentados a colocar mais lenha na fogueira da fofoca, das dissensões, de ficar falando mal das pessoas, e ali testemunharmos a nossa pertença ao reino dos céus, saindo daquele ambiente, saindo daquela roda, cuja conversa não é edificante. Não é edificante. Nos nossos negócios, quando por vezes somos tentados à trapaça, a tirar proveito, a enganar as pessoas, o Espírito Santo ele ilumina a nossa consciência para que nós não sejamos escravos também da corrupção, da injustiça, da trapaça. Tudo isso é vigilância cristã. Tudo isso é atitude de homens e mulheres que esperam um Senhor que vem em sua glória. Peçamos a Jesus nessa Eucaristia que Ele venha com a sua graça iluminar ainda mais nossos corações, para que rejeitemos as trevas do mal, para que rejeitemos as trevas do pecado e verdadeiramente testemunhemos o senhorio de Jesus por uma vida, por um comportamento, por escolhas comprometidas com o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.